Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre vamos fazer um resumo do julgamento de hoje do Bolsonaro, né? Hoje teve o julgamento, a primeira parte do julgamento real do mérito da acusação do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, em que, primeiro, na parte da manhã, o Alexandre de Moraes começou falando sobre as preliminares, as questões preliminares, são aquelas questões que né, decidem se é para ser votado aquele assunto mesmo ou não, talvez o tribunal não seja competente para aquilo, talvez o tribunal não seja o tribunal correto para julgar aquele caso, enfim, tem um monte de preliminares nesse caso. Preliminares também, por exemplo, de que a delação premiada do Mauro Cid seria inválida, haviam preliminares sobre a falta de legítima defesa, de tempo para defesa, um monte de preliminares foram levantadas, o Alexandre de Moraes negou todas elas. Depois, na parte da tarde, a gente já falou sobre isso um pouco no vídeo de hoje cedo, e depois na parte da tarde teve o voto do Alexandre de Moraes, né, ele condenando todo mundo. Isso não é diferente do que a gente esperava, todo mundo sabia que o Alexandre de Moraes iria votar para o pior coisa possível. Agora, depois teve o voto do Flávio Dino. A gente esperava também que o Dino fosse votar com o Alexandre de Moraes, né? Quem estava junto com o Alexandre de Moraes era o Dino mesmo. Mas surpreendeu, porque até o Dino divergiu do Alexandre de Moraes. Sim, ele condenou todo mundo ali dentro do núcleo 1, né, do chamado núcleo 1 dessa história toda, mas ele aplicou cláusula de participação de menor importância para alguns réus, para o general Heleno, Paulo Sérgio, tem alguns réus ali, o Ramagem, inclusive, ficaram com redução de pena. É uma redução pequena de pena, não faz muita diferença, mas no final das contas, esse tipo de coisa pode indicar uma divergência. Ou seja, olha, até o Dino, que a gente imaginava que iria seguir o Alexandre de Moraes, já teve uma divergência aqui. É lógico, a principal expectativa do Bolsonaro e de todos nós que apoiamos a justiça no Brasil é pelo voto dos outros três. Esses dois, o Alexandre de Moraes e o Dino, iriam condenar mesmo, né? Mas amanhã votam o Fux, a Carmen Lúcia e depois o Zanin. Essa notícia foi sugerida por Notícias da Madrugada, Peter Sem Barba, o Gilmar Mendes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, vamos fazer esse resumo hoje do dia de hoje. A gente já fez um vídeo mais cedo falando sobre a parte da manhã desse julgamento, e na parte da manhã a grande notícia é que o Fux indicou que vai divergir nas preliminares. Isso é muito importante, porque todo mundo estava vendo que ele iria divergir no voto. Isso já era uma coisa importante, porque isso pode jogar o recurso para o plenário do STF. Mas mais do que isso, o Fux pode divergir nas preliminares, né? E é lógico, se ele for um voto vencido, ele vai ser só um voto vencido, não vai mudar nada. Mas já abre a possibilidade de recurso para o pleno, para o plenário do STF, né? Para a turma, para todo o plenário, não só a primeira turma, né? Aí, agora, a surpresa que veio agora na parte da tarde foi o voto do Dino. Mas antes disso, vamos falar um pouco sobre o voto do Alexandre de Moraes. A esquerda teve orgasmos, né? A esquerda está tendo orgasmos múltiplos com o voto do Alexandre de Moraes. Aqui o Matheus Leitão. Por que o voto de Alexandre de Moraes entra para a história? Ah, porque ele falou tudo aquilo que a gente queria, que a gente acha, né? Tudo aquilo. Ai, que golpe, que não sei o que lá, que Bolsonaro é ruim, que não sei o que lá. Tem notícias por aí dizendo que agora ficou complicado para a defesa. Meu amigo, olha o absurdo que é essa história, cara. O Alexandre de Moraes, todo mundo sabe que ele não é juiz coisa nenhuma, todo mundo sabe que ele é um acusador nessa história. Assim, ninguém esperava outra coisa do voto do Alexandre de Moraes. Aliás, a impressão que pareceu foi o contrário, né? Muito do voto do Alexandre de Moraes foi ele tentando justificar esse processo todo no STF. Aquele papo todo que não, que o Brasil saiu de uma ditadura militar e não poderia entrar de novo numa ditadura militar. Então vamos fazer uma ditadura judiciária agora, né? Porque é isso que ele está fazendo em última análise. Ninguém quer ditadura militar, de fato, né? É um absurdo isso. Ditadura de nenhum tipo é boa, nem militar, nem jurídica, nem de nenhum tipo é boa a ditadura. Mas o fato é que ele tentou se defender dessa forma. Essa é a defesa da esquerda, dizer que Bolsonaro tentou um golpe. Ora, essa é uma defesa, é um truísmo, né? Ou seja, é uma coisa que é verdade se já for verdade. Ou seja, você está acusando ele de golpe e está dizendo que se ele desse um golpe, coisa e tal. Mas o problema é que ele não deu o golpe, não teve golpe.
No dia seguinte da eleição, na semana seguinte da eleição, já começou o processo de transição. Que diabo de tentativa de golpe é essa que o cara começa a transição na semana seguinte? Não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa, não tem lógica nenhuma esse argumento todo dessa tentativa de golpe do Bolsonaro. Não sei. Ah, mas teve um cara que escreveu um plano, punhal, verde e amarelo e não sei o que lá. Porra, o cara escreveu uma merda lá, cara. Isso aí, escrever merda, eu escrevo merda também de vez em quando. Todo mundo escreve merda, não tem esse negócio não, pô. Enfim, o caso aqui, evidentemente, é um absurdo, né? O senhor Alexandre de Moraes está acusando o Bolsonaro de ter tido um golpe, e por isso que é importante condenar Bolsonaro, porque ele fez um golpe. Mas caramba, cadê o golpe, cara? Não teve nenhuma dificuldade para o Lula assumir, não teve ninguém que tenha impedido o Bolsonaro de alguma coisa. Ah, teve o protesto do 8 de janeiro. Teve o protesto do 8 de janeiro, foi um protesto grande, quebrou um monte de coisa, coisa e tal. Tinha alguma chance de dar um golpe naquele momento ali? Não tinha nenhuma chance, não tinha lógica nenhuma aquilo. Ou seja, foi uma invenção desse pessoal para tentar justamente vender a narrativa de golpe aqui no Brasil, né? E, enfim, o pessoal da esquerda está adorando. O pessoal diz, não, porque Alexandre de Moraes agora acabou com o Bolsonaro. Agora acabou com o Bolsonaro. Porque o voto dele, 5 horas de voto, a maior parte do tempo, ele defendendo ele mesmo. O Alexandre de Moraes ele pode não ter percebido isso, mas a maior parte das vezes que ele falava as coisas, ele estava defendendo ele mesmo. Não porque nós tivemos muitas provas e coisa e tal, que é o contrário do que disseram os advogados, tivemos muitas provas. Ou seja, o cara que era para ser um juiz isento na coisa, estava claramente atacando, né? Enfim, aqui, a esquerda, de novo, está tendo orgasmos múltiplos com esse voto do Alexandre de Moraes, mas não vai levar a nada, porque isso não é nada diferente do que a gente esperava. Já esperávamos o voto do Alexandre de Moraes dessa forma. Não se sabe se o Alexandre de Moraes é mesmo um idiota nisso daí, ou se ele está respondendo para alguém, sei lá, o Alex Soros bancando ele, ou alguém tem algum podre dele e está chantageando ele para fazer. Não se sabe por que o Alexandre de Moraes, do nada, ele era do PSDB, né? De repente começou a obedecer o PT de forma assim absoluta. Não se sabe o que aconteceu nessa história, é alguma coisa realmente impressionante, né? Então, o Alexandre de Moraes, ninguém esperava nada diferente dele, né? Agora, eu vou te falar um negócio. O Dino já foi uma surpresa. Como a gente falou, na parte da manhã teve a surpresa do Fux. O Fux já brigou com o Alexandre de Moraes na parte das preliminares, né? Preliminares são questões que definem se vai ser julgado ou não o mérito, né? E como a gente falou no vídeo mais cedo, o Alexandre de Moraes negou todas as preliminares. Isso já era, mais uma vez, já era esperado. O Alexandre de Moraes faria isso mesmo. Mas o Fux deixou claro que ele vai questionar as preliminares no voto dele, né? E aí o Alexandre de Moraes falou, não, mas essas preliminares já foram todas afastadas no julgamento da recebimento da denúncia. No que o Fux falou, não, elas foram afastadas no recebimento da denúncia, não no julgamento do mérito. E eu já expliquei no vídeo mais cedo que isso tem diferença. Uma coisa é você aceitar fazer o processo, investigar, né, ver se realmente tem culpa ou não. Agora, outra coisa é você condenar no mérito. É a mesma preliminar? É a mesma preliminar. Mas a gravidade dessa preliminar mudou agora. Agora não é mais a mesma coisa. Antes era só para investigar. Agora é para condenar. Então existe sim, isso é pacífico na doutrina, a possibilidade de você permitir a preliminar ou ignorar a preliminar no recebimento da denúncia, mas aceitar ela na questão da condenação, né? O Alexandre de Moraes ficou todo sem jeito ali quando o Fux falou isso, porque indica que o Fux vai divergir, inclusive nas preliminares. E por que isso é importante? Eu estou me repetindo, né? Eu falei isso tudo no vídeo de manhã, mas de repente você não assistiu o meu vídeo de hoje de manhã. Então, por que isso é importante? Porque talvez a Carmen Lúcia e o Zanin não estejam preparados para divergir no mérito, para dizer que Bolsonaro é inocente. Talvez eles não estejam preparados para isso. Mas talvez eles estejam preparados para acompanhar o Fux numa questão preliminar, por exemplo, de que não é o STF o palco a ser, o juízo a ser julgado esse caso, que teria que ser ou o plenário do STF, não a primeira turma, ou então que teria que ser jogado isso para a primeira instância, né? Então, pode ser que uma preliminar seja uma coisa mais simples. Por quê? Porque lembra, pode ser muito dolorido para Carmen Lúcia e para o Zanin dizer que Bolsonaro é inocente. Então vamos supor que o Fux chegue à conclusão que não, Bolsonaro é inocente, não tem nada aqui, acabou. Beleza, divergiu o voto dele. Só que o Zanin, para acompanhar isso, é complicado, né? Dizer que Bolsonaro é inocente é muito duro para ele falar isso. Agora ele dizer que, não, não é o STF que deveria julgar ele, deveria ser a primeira instância. Ou não é a primeira turma que tem que julgar ele, tem que ser o plenário. Isso é uma coisa que talvez eles possam acompanhar
o Fux. E se acompanharem o Fux, mais uma vez esse julgamento vai para o beleléu, porque aí você muda a competência do julgamento, aí tem que começar tudo de novo, aí não vai ser o Alexandre de Moraes, então, enfim, essa é a história. Mas a verdade é que a divergência do Fux já era esperada. O que ninguém esperava era a divergência do Dino. Porque o Dino condenou todo mundo, disse que todo mundo é culpado e coisa e tal, mas olha só o que ele colocou aqui, ó. Acompanhando o relator com afastando as preliminares para facilitar a vida da secretária da sessão. Muito engraçado, né? O Dino está se divertindo, né? O pessoal ali está se divertindo na coisa, né? Afastando as preliminares, acompanhando o relator quanto ao juízo condenatório que fez, com a ressalva de participação de menor importância para os réus Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio. O que é participação de menor importância? Isso é um artigo do Código Penal que fala que caso um réu... Assim, o Código Penal já fala que a gradação da pena, o quantum da pena que você vai responder num crime depende da sua participação. É a tal proporcionalidade, né? Ou seja, você tem que ser proporcional, a pena tem que ser proporcional à participação do réu e à culpabilidade do réu, quanto o réu é culpado pelo que aconteceu. Então, normalmente é assim. Mas, além disso, existe uma cláusula específica de participação de menor importância que permite o juiz reduzir a pena em 1/6, se não me engano, alguma coisa assim. Não é uma redução muito grande, não, tá? Em termos de diminuição de pena, não é muito grande, não. Mas, de qualquer forma, o que acontece nesse caso? Ele está declarando que todo mundo é culpado, mas tirando pena dessas pessoas, né? Do Ramagem, do Heleno e do Paulo Sérgio. Esses teriam uma participação reduzida na visão do Flávio Dino. E por que isso é importante? Isso é importante porque abriu uma divergência. Isso é uma divergência. Já não é um voto só, o voto do Alexandre de Moraes. O que isso indica? Bom, do ponto de vista prático, isso significa que agora, desse jeito, do jeito que está o julgamento agora, já cabe o recurso infringente, já pode ser jogado isso para a turma principal lá para o plenário do STF, né? Então isso já tem isso de importância, mesmo sem o voto do Fux. Muito embora a gente imagine que o voto do Fux também vai permitir esse tipo de coisa, também vai ter uma divergência talvez até maior que a do Dino. Mas tem um outro aspecto nisso daqui, né? Porque pode indicar que o Dino, justamente ao divergir do Alexandre de Moraes, está querendo se dissociar do Alexandre de Moraes. Lembra? Há uma acusação de desvio de direitos humanos, né? Os Estados Unidos fizeram a acusação de que o Alexandre de Moraes está violando direitos humanos nesse processo, justamente por não respeitar o devido processo legal, e dessa forma o Flávio Dino pode dizer que, não, mas olha só, mas eu não concordei com ele 100%, não, eu diminuí a pena, eu coloquei uma cláusula de diminuição de pena aqui para dar uma aliviada nessa história, para ficar uma coisa um pouco menor e coisa e tal, né? Para indicar que não está junto com o Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe que o Flávio Dino está junto com o Alexandre de Moraes, tanto que votou pela condenação de todo mundo, né? Mas isso mostra essas duas coisas. Primeiro, que a coisa vai para o plenário do STF, inevitavelmente. Então, por mais que a condenação do Bolsonaro possa sair agora, e com todas as condições que aconteça, muito provavelmente a conclusão desse julgamento só aconteceria no ano que vem. É muito difícil isso chegar no plenário e ser votado esse ano ainda, né? A outra coisa que a gente pode dizer disso daqui é que o Flávio Dino tá com medo. E é para estar mesmo, porque a situação do Alexandre de Moraes vai piorar muito depois desse julgamento. Os outros ministros vão ter um certo receio de continuar nessa coisa toda aí, desse alarde todo que eles estão fazendo, né? Isso se não chegar o nosso porta-aviões no Paranoá, que está todo mundo ansioso para receber. Obrigado por assistir o vídeo até o final.